Carlos Nogueira, pela segunda vez entre nós, aqui na Faculdade Católica de Anápolis. É com muito prazer que a gente recebe o senhor. E após essa jornada, esse seminário sobre a música de Bach, nós queremos ofertar ao aluno, àqueles que virão depois, um resumo, uma síntese daquele trabalho magnífico que o senhor fez ao longo dessa semana, né? Então, nós temos como foco a música de Bach, a filosofia da música, num enfoque realista, num enfoque de filosofia perene. E começaria perguntando ao senhor, professor, né, qual é a importância de Johann Sebastian Bach para a música ocidental e como é que nós hoje poderíamos pensar a presença de Bach no mundo acadêmico de modo particular. Bom, eu diria um pouco jocosamente, mas com fundo de verdade, que Bach estaria para a música e para as artes, assim como Santo Tomás está para a filosofia e para a teologia. Ele é o ápice da música. Ele consegue, assim como Santo Tomás foi um sintetizador de toda uma tradição filosófica e teológica, foi Bach o sintetizador de toda uma tradição musical que vem, pelo menos, desde o canto gregoriano. Pelo menos. Pois bem, assim que morre Bach, sua obra cai, digamos, em desuso, sai de moda. Se é que algum dia esteve verdadeiramente de moda em sua vida. Ela só vai ser redescoberta por Mendelssohn, o judeu compositor Mendelssohn, em pleno romantismo. Mas, naturalmente, por ter sido descoberta em pleno romantismo, o será pelos olhos do romantismo, né? Foi preciso todo um tempo para que se resgatasse a essência barroca da música de Bach, e creio que o meu trabalho em particular sobre Bach e sua obra se enquadra nesse processo de resgate musical de sua obra, tá certo? Com suas próprias características, com essa característica de síntese, da grande síntese da grande música que começa com o canto gregoriano na Idade Média. Professor, o barroco é um gênero de arte, um gênero musical que é pouco conhecido em geral, né? Quando nós pensamos em música erudita, pensamos muito no clássico. O que o senhor pode dizer sobre o barroco em benefício da compreensão da obra de Bach? Há várias formas de entender mal o barroco. O primeiro é associar o barroco a um gongorismo, né? A algo obscuro. É isso? Mas veja que na própria literatura já há dois barrocos. Há, de fato, um barroco gongórico, obscuro, cuja fonte é o próprio Góngora, mas há outro barroco muito claro, do nosso padre Antônio Vieira, o barroco de Quevedo, na Espanha, né? São barrocos muito claros, mas que tem por essência, o bom barroco tem por essência aquilo de que falava Chesterton, a capacidade de expressar os mistérios da existência, os mistérios da divindade e mesmo as parábolas de Cristo com todos os seus claros e escuros. O barroco é uma arte de fundo profundamente religioso. Ele surge como reação nas artes plásticas ao nu do Renascimento, né? É famoso que a pintura e a escultura barroca se diferenciam da escultura e pintura renascentista, sobretudo pelos planejamentos que cobrem os corpos. Tá certo? Este tipo de arte, ele na verdade, nasce com o Concílio de Trento. Tá certo? E se desenvolve sob o impulso dos jesuítas. Tá certo? Ora, na música, começa lentamente no lado católico, tem expoentes no próprio lado católico, como Vivaldi, Corelli, Pergolesi, mas vai desenvolver-se sumamente no lado protestante, sobretudo com Bach, né? Ou seja, a importância do barroco é múltipla. É uma importância em si mesmo, como forma expressiva máxima
das realidades mundanas, cósmicas, como divinas, e como reação a uma espécie de doença da arte que se dá no Renascimento e que vai renascer com pouca intensidade no clássico, na música. Haydn e Mozart, grandes, mas já com perda de substância espiritual, e se vai agravar enormemente com o romantismo. Do romantismo, por sua vez, brotará o caos, a anarquia, o sem sentido, o nonsense da arte moderna e da música moderna. Então nós podemos dizer que o barroco seja aquela caixa de ressonância da obra de Bach. Sim. Ao mesmo tempo, o senhor afirmou de uma maneira perentória que Bach era um homem normal, no sentido humano da palavra, no sentido existencial. Um homem bem casado, um homem que buscava cumprir seus deveres, né, de cidadão, digamos assim, procurava ganhar a vida de maneira honesta. E, ao mesmo tempo, como a gente poderia entender que um homem tão simples produza uma obra tão complexa em um ambiente tão desafiador como o ambiente do barroco? Exatamente por ser simples. Tá certo? Nós estamos acostumados a pensar no artista, e particularmente no músico, com a imagem do músico e do artista romântico. Né? Aquele sujeito com um cachecol enrolado, né? Uns cabelos desgrenhados, morrendo de tuberculose, com a amada abandonando. Né? É assim que nós estamos acostumados a pensar o artista, como ser excêntrico. Né? Até Bach não foi, embora o tenha sido nesse interlúdio chamado Renascimento. Né? Aliás, é belíssimo o poema de Michelangelo, em que ele se arrepende da sua vida excêntrica. Certo? Mas esse é outro assunto. Teremos a oportunidade de tomar em outra época. Bach era um homem normal, como todo e qualquer artista da época, um artesão. Tá certo? Disse que Bach foi o melhor pai e marido de toda a história da música, né? Com duas esposas, a primeira faleceu, Maria Bárbara, e depois Ana Madalena, né? Bem mais jovem que ele, 15 filhos, tá certo? 15 filhos. E um pai amorosíssimo, e se virmos a sua biografia, nos espantaremos com o prosaico da sua existência. São suas amigas, quero alguém que no pano toca, entendeu? E procurando um pano de cada dia, né? Como é que você aguenta a vida com 15 filhos, né? Mas lembre-se, mesmo ele tendo conseguido sobreviver e criar os 15 filhos e sustentar as duas esposas, né? Veja que 10 anos após sua morte, Ana Madalena, sua segunda esposa, que tinha resolvido ficar viúva, morre na mais absoluta miséria, num asilo para pobres. Tá certo? Veja que estamos então distantes tanto da figura excêntrica do artista, como da figura bem-sucedida do artista, né? E